Fala aí, aqui é o Léo do Responde Aí, e hoje a gente vai bater um papinho sobre teste da razão e da raiz. Bom, vamos supor que eu te dou a seguinte série e eu te peço, como sempre, para me dizer se ela converge ou diverge. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesses casos é usar o teste da divergência sempre para ver se a série converge ou diverge. Só que se a gente for fazer o limite desse carinha aqui, que é o nosso teste da divergência, tendendo ao infinito, esse limite vai ser um pouco complicado da gente fazer. Então, esse teste se torna difícil. Então, a gente parte para o próximo. O próximo teste que ele pede para a gente fazer é o teste da comparação e o teste da comparação no limite. Então, se o teste da divergência não deu inconclusivo ou ele é muito complicado de fazer, a gente pode pular para o teste da comparação ou para o teste da comparação no limite. Só que a gente não tem, porque essa série é muito específica, a gente não tem uma outra série que a gente sabe que converge ou diverge, que a gente possa comparar com esse carinha aqui. E aí, o que a gente faz nesses casos? A gente não faz nada? Não, a gente utiliza o nosso teste da razão. O teste da razão, ele diz o quê? A partir de uma sériezinha que a gente tem, o limite dela, o que quer dizer esse limite? É o módulo do termo seguinte sobre o termo anterior, ele, quando for menor do que 1, a nossa série vai convergir. Se ele for maior do que 1, a nossa série vai divergir. E se ele for igual a 1, o nosso teste é inconclusivo. Então é importante saber isso. Quando ele é igual a 1, é inconclusivo. Quando é menor do que 1, diverge. Ou quando é maior do que 1, perdão. E quando é menor do que 1, ele converge. Então, a partir dessa relação aqui, a gente vai calcular o limite e descobrir se a nossa série vai convergir ou divergir a partir do nosso termo geral. E aí, qual é o interessante desse testezinho? Esse teste ele é interessante para a gente usar em exponenciais em fração ou fatoriais em fração. Então, quando a gente tiver nesses casinhos, é interessante a gente usar esse tipo de teste. Então, esse caso não é justamente do exemplo que eu dei. Então, vamos resolver esse carinha aqui pelo teste da razão e ver se funciona. Bom, o nosso limite, ele vai ser... nosso limite. A nossa série, ela vai ser essa daqui. Então, vai ser n ao cubo sobre 3 elevado a n. E aí, o nosso teste da razão, ele diz o seguinte, ele diz que a gente tem um limite de an mais 1 sobre a n em módulo, e a gente vai, a partir do valor desse limite, a gente vai entender como é que funciona a convergência dessa série. E aí, a gente, então, vai substituir no an mais 1, vai ser, tudo que tiver n aqui vai virar n mais 1, então vai ser n mais 1 ao cubo, e sobre 3 elevado a n mais 1, sobre o nosso termo geral normalzinho. E aí, como é que a gente pode multiplicar esse aqui pelo inverso desse aqui? A gente vai ficar com o nosso limite dessa forma. Você não concorda? E aí a gente vai trabalhar em cima desse limite aqui, desse algebrismo aqui, para a gente tentar achar uma expressão um pouco mais fácil da gente resolver. Então, vamos resolver a partir dele. Então, chegamos nesse carinha aqui. E aí, o que eu posso fazer aqui para resolver esse tipo de problema? Tá vendo que tem 3 elevado a n? E aqui a gente tem 3 elevado a n mais 1? Isso aqui não é a mesma coisa que 3 elevado a n vezes 3, que aí o produto a gente soma os expoentes. Então, a gente pode separar aqui embaixo. Separando aqui embaixo, ó, coloquei em pretinho aqui. A gente pode ter esse 3 aqui separado, a gente consegue cortar esse cara com esse cara. Que aí, no final, a gente vai ficar com o quê? Com um 3n ao cubo embaixo. Então, a gente vai ficar com essa carinha aqui no nosso limite. E aí, a gente, então, agora vai resolver esse limite aqui. A gente já simplificou muito a nossa expressão. Então, simplificando mais ainda. A gente tem, então, esse nosso limitezinho aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar o n em evidência. Então, a gente vai colocar n vezes 1 mais 1 sobre n, que se a gente fizer a distributiva vai dar tudo certinho, beleza? A gente vai chegar nesse mesmo resultado aqui. Quando a gente tiver sempre casos de potência, a gente vai utilizar a distributiva para a gente conseguir eliminar as constantes. Então, coloquei em evidência. Agora, eu vou levar o cubo n e esse carinha todo aqui. Então, vou ficar com essa carinha aqui. E aí, veja bem, eu posso cortar o n ao cubo com o n ao cubo aqui embaixo. Então, a nossa série, ela vai ficar com essa carinha aqui. E aí, quando n tende a infinito,
como é que vai ficar aqui? Esse cara aqui vai ficar 0, e esse carinha aqui, ele é 1 elevado a 3, vai dar sempre 1. Então, nesse caso aqui, nosso limite ele vai ser 1 sobre 3, porque independem do n. Então, a gente vai ficar com 1/3, e 1/3, ele é menor do que 1, certo? Então, ele é menor do que 1. Se ele é menor do que 1, então a nossa série, ela converge. Então, a partir do resultado no nosso limite, a gente verificou se ela é menor, igual ou maior do que 1. E a partir disso que a gente conclui se ela converge ou diverge ou é inconclusivo. Bom, então a gente viu o teste da razão. Agora, vamos ver o teste da raiz. Cara, o teste da raiz, ele é um pouco parecido com relação ao teste da razão em questões de entender quais problemas a gente vai precisar usar. Então, ele diz o quê? Que a convergência, ela vai ser dada pelo limite de n tendendo ao infinito desse nosso carinha aqui, ó. Raiz enésima do módulo do nosso termo geral. E como é que ele se comporta? Da mesma forma que o teste da raiz. Se for menor do que 1, a nossa série vai convergir. Se for maior do que 1, a nossa série vai divergir. E se for igual a 1, a nossa série vai ser inconclusiva. O nosso teste vai ser inconclusivo. Então, a partir desse resultado aqui, a gente vai fazer a mesma associação. Mas por que esse teste é usado? Cara, esse teste é usado para quando a gente tem casos em que o nosso termo geralzinho aqui, ele está elevado a um n. Então, porque quando a gente jogar na raiz, a gente vai cortar n com n. E aí vai ficar mais fácil da gente resolver o nosso probleminha. Então, vamos ver um exemplo para ficar bem mais claro para você. Bom, suponha que eu tenho esse carinha aqui. Então, eu tenho o nosso termo geralzão, ele vai estar elevado a um n. Então, nosso termo geralzão, ele é algo elevado a um n. Então, o que a gente vai precisar fazer? Colocar isso tudo aqui dentro do limite da raiz enésima. Então, a gente vai colocar esse carinha todo e esse n vai cortar com esse n, então a gente só vai ter esse carinha de dentro para resolver, que vai ficar bem mais fácil para a gente. Então, vamos resolver isso. Colocando a nossa raiz, vai ficar com essa carinha aqui, a gente vai cortar o n com n, e o módulo ele pode sair daqui, então a gente pode ficar apenas com o nosso limite do nosso n ao quadrado mais 1 sobre 3n ao quadrado. Então, a gente vai ficar com essa cara, e aí a gente pode resolver esse limite aqui, a partir da mesma coisa que eu fiz antes. A gente vai colocar em evidência. Bom, vamos ver isso direitinho. Então, a gente tem o nosso limitezinho aqui, e aí a gente então vai colocar o nosso n ao quadrado em evidência aqui em cima, vai ficar n ao quadrado vezes 1 mais 1 sobre n ao quadrado. Se a gente fizer a distributiva, vai dar a mesma coisa. E aí a gente pode cortar n ao quadrado com n ao quadrado. Então, a gente vai ficar com isso aqui. E aí, é parecido com o outro, a gente vai ter, quando n tender a infinito, a gente vai ficar com isso aqui igual a 0. E o nosso limite ele vai ser igual a 1/3. Lembra, quando o nosso limite ele é menor do que 1, a nossa série, então, vai convergir também, igual no outro exemplo. Mas por motivos diferentes, foram testes diferentes, beleza? E aí você consegue avaliar se converge ou não, ou se o teste é inconclusivo, beleza? Mas lembrando que a gente sempre tem que usar, primeiramente, o teste da divergência, o teste da comparação e o teste da comparação no limite. Então, esses 3 testinhos é importantíssimo fazer antes. Mas se você vê que ele está elevado a um n, você pode usar o teste da raiz, ver se funciona. E se ele tiver, naquele caso de expoente, ou expoente em fração, ou fatorial em fração, você pode usar o teste da razão, beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.